dia, agrônomos, agricultores, aqueles que atuam no agronegócio. Aqui quem fala é Reginaldo Pavés, engenheiro agrônomo do programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova Era de Borrasópolis. Bem, assuntos da semana. Estivemos rodando a região dos Campos Gerais, também a região de Londrina, e avaliando a situação das lavouras, em consequência ao clima que teve adverso no começo, mas agora vem se desenvolvendo bem. Vimos aí lavouras boas de milho na região dos Campos Gerais, vem desenvolvendo bem também, alguns quase pendoando, por incrível que pareça, sem ser afetado pela estiagem. Uns mais novos, milhos mais novos também desenvolvendo bem, na nossa região também o milho vem desenvolvendo bem, aquelas falhas que houve já se recuperaram, principalmente naquelas falhas, eu aconselho o produtor jogar o quanto parceladamente a ureia para que ele venha e recupere e se forme e alcance aqueles que já estão um pouco maiores. Quando é assim em reboleira, o milho forma, ele poliniza e ele acaba produzindo bem. O duro é quando ele é abafado por outras plantas que nasceram muito antes. Se fica aí 10 pés nascidos e ou dois que vêm a nascer depois, acaba abafado, acaba não desenvolvendo e não produzindo nada. Mas, do jeito que as terras mais duras aconteceram aí, o milho nasceu em aquelas manchas que aconteceram, estão desenvolvendo e se formando bem. Essas falhas são normais e típicas principalmente do rápido secamento da terra no plantio. Mas o milho está aí, vimos aí muitas das áreas já que foram passadas já fungicidas, né, em caráter preventivo na última entrada do trator de Barras, e depois fica sujeito aí a aplicações aéreas de alto propelido nas aplicações de fungicidas, e preste atenção na dosagem dos fungicidas ser aplicado em plantas de milho, principalmente mais avançadas, que possivelmente tem que se aumentar a dose dos produtos recomendados para que tenham, o próprio fabricante recomenda, para que tenha uma eficiência ou eficácia agronômica muito boa em relação às doenças, principalmente de final de ciclo, ferrugens e outras doenças que venham ocorrer com a planta do milho. O que estamos vendo com o milho, para encerrar essa parte de milho, vimos aí uma pouca reação em relação aos preços, devido aí, segundo notícias, os armazéns do Mato Grosso ainda possuem milho, e a soja logo em janeiro ou fevereiro começa a entrar, e esse milho tem que ser escoado mais rapidamente, então a oferta no mercado deve aumentar bastante. Então agora fim de ano dá uma parada em tudo, também no comércio, e dá uma paralisada, e o que acontece aí é uma oferta maior quanto uma procura menor, e dá uma esfriada. Esperávamos que nós já para agora teria uma condição de preço melhor. É lógico que o mercado futuro deu uma caída, mas continua com um preço bom. Acreditamos ainda, com esse atraso, mesmo fornecimento do milho que está estocado no Mato Grosso, e o atraso da safrinha e impossibilitando o plantio do mesmo, ainda tem margem para se subir, mas só a partir de fevereiro do ano que vem. Agora, nesse momento mais curto, deve dar uma esfriada e não deve alterar a condição de preço para o milho. Diferentemente, agora falando sobre a soja vem desenvolvendo bem, vimos aí nos locais onde vem se desenvolvendo, vimos o ataque da Helicoverpa, já tivemos aplicações, também broca da axilas e outras pragas aí de desenvolvimento inicial, principalmente lagartas aí com menor importância do que a própria Helicoverpa, que não está em todo lugar. Nossa região, distintamente, temos aí um histórico de não ser grave com relação ao ataque da Helicoverpa na região. Mas vale lembrar ao produtor colocar produtos, principalmente produtos nessa fase inicial com dose um pouco mais condizentes com a situação da planta. Uma planta menor, sabemos que ela vai crescer e as folhas novas vão vir sem residual do produto, que o tecido novo não puxa o produto e com essa falta de translocação, porque uma boa parte dos produtos também não são sistêmicos, são de contato, a mariposa bota nessas folhas novas e dá uma reincidência. Então não precisamos carregar demais a dose o produto em dose recomendada, não precisamos carregar demais, porque a persistência dele na planta, quer dizer, o residual dele é diminuto em relação ao desenvolvimento da planta. O soja vem desenvolvendo bem, vimos aí umas mais velhas no quarto trifólio, na nossa região, outras aí recém-emergidas aí no primeiro trifólio, vem desenvolvendo bem, o clima se normalizou, regularizou, e tem uma previsão para esse mês de dezembro de chuvas acima da média, quer dizer, deve ser uma chuva muito boa para a nossa região, então não deve faltar chuva, deve ser regular,
pelo que eu vi, ela cada semana tem previsão de chuva. Então esse mês de dezembro vai abençoar o nosso serviço, a nossa parte que foi feita, que foi plantar e provavelmente soja, plantar as lavouras para a produção de alimentos desse país. Então, o que temos aí para a soja seria no mercado futuro, em falar de preço. É uma perspectiva muito boa ainda, excelente até antes da colheita da soja brasileira. Então temos aí um nível de contrato a ser aumentado ainda para esse mês de dezembro e começo de janeiro, para aqueles que fazem o mercado futuro. Tem abaixado um pouco em função de pura especulação, e que agora, né, lógico, a revisão de final de ano das indústrias mangueiras é feita nessa época, paralisam-se as compras, fecham-se as fábricas e fazem a revisão e limpeza das usinas que produzem óleo, das usinas de óleo, de soja, óleo e farelo. Então, época de manutenção, para-se aí em torno de 15 a 20 dias das empresas moedoras, né, esmagadoras de soja, e o que paralisa também o comércio. Mas o mercado futuro ainda continua. Então, fique de olho no mercado futuro. Aqueles que não fizeram contrato, eu acredito que é uma boa opção até começo de janeiro. Ainda assim, depende muito do desenvolver da safra brasileira, né, que está aí os atrasos que houve de plantio, mas estão aí, plantamos até um pouco tarde, teve plantio até em dezembro, em termos de Brasil, em termos de nossa região também, mas que vai produzir aí, né, uma expectativa parece que boa, porque temos aí uma previsão de clima bom para os próximos meses, confirmando aí uma boa produção e produtividade no mercado da América Latina e também agora encerrando dos Estados Unidos. Mesmo assim, a demanda continua forte, batendo recorde de exportação aos Estados Unidos, e que começa a olhar, a partir de janeiro, o mercado mundial para a safra sul-americana, a safra brasileira. Até o momento vem vindo bem. Acreditamos ainda que com o final da safra americana e vendendo-se do jeito que estão vendendo lá, logo começa a aumentar também as cotações e busca pelos primeiros soja a ser produzido na nossa região. Perspectivas de soja são boas, custos são bons, com essa perspectiva de preço de 60 para cima são bons. O dólar, tem gente falando que pode chegar até R$3 para cada dólar, o que influencia nas preços da cotação final, mas o que pode pesar em relação a adubo, principalmente se fosse a relação reais soja. Só que com relação a adubo e nitrogenados, o que acontece é que o barril de dólar tem baixado bastante, está chegando perto do patamar de $60, o que faz com que, mesmo que possa subir com relação a reais, dólar, a tonelada, o próprio preço em dólares da tonelada está baixando no mercado internacional. Então não é interessante fazer compra de adubo agora nesse momento. Então seria uma cotação aí, esperar uma cotação melhor do adubo, que vem aí a ser uma condição aí de, pode ser que pagamos mais barato mais para frente. O grande problema está aí com relação ao preço de sementes, né? Lembrando ao produtor que o produtor pode produzir a própria semente, sim. É só se cadastrar no Ministério da Agricultura, ter o seu número de Renasem e poder fazer a produção para uso próprio na sua propriedade. Isso a lei não impede. Com detrimento aquelas sementes que têm os royalties, que deve fazer aqueles pagamentos dos mesmos para que possa utilizar a semente salvada, no caso. Com relação aí da soja também, o vazio sanitário, precisamos respeitar leis agora mais severas que estão aparecendo, que podem viabilizar principalmente a safrinha de soja logo após a safra principal de verão. Bem, com relação a trigo, devemos ter um plantio muito grande de trigo. Os financiamentos no Banco do Brasil, as instituições financeiras já estão acatando propostas para o mesmo, com o agravante de que, por enquanto, no Banco do Brasil está sendo feito só com o Proagro, para quem faz mais de 2 anos que não utiliza o Proagro, que teve uma interrupção na utilização, passa a valer 70% do orçamento que é coberto, os outros 30% não é. O primeiro ano é 70%, o segundo é 90% e o terceiro aí é 100%. Se você der continuidade, o Proagro cobre 100% do orçamento. Com essa interrupção, com a sua volta, você volta a cair no primeiro patamar, que é de 70% de cobertura do orçamento para o Proagro. Seguro, por enquanto, não temos aí indicação de que ele deve surgir ou não. Tem algumas empresas que fazem, mas a Aliança Seguros parece que não está fazendo e não deve fazer. A subvenção do governo foi cortada,
Portanto, os últimos financiamentos de verão foram feitos com seguro, com 100%, o produtor tem que pagar 100% e antecipadamente. O que acontece que encarece em termos de custo, você pagava antes metade, que o governo fazia essa subvenção, e agora, como não está fazendo, você tem que pagar integral e à vista do seguro que você conseguir fazer. No Banco do Brasil, ele aceita você fazer o seguro fora, desde que pague acertada a pólice, leve no Banco do Brasil, daí o Banco do Brasil faz o financiamento para você. Isso é um problema que acho que a Aliança Seguros não está fazendo, então como ela é ligada ao Banco do Brasil, então a opção agora de trigo, todos têm que ter seguro ou Proagro, mas no Banco do Brasil vai ser, por enquanto, oficialmente é só Proagro aqueles que vão fazer esse custeio antecipado, que já está saindo nas instituições financeiras, como Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, já tem recursos para o ano agrícola. Uma grande vantagem de antecipar isso aí seria, primeiro, escapar do cadastro ambiental rural, que a partir de maio é obrigado, muitas instituições, quem não tiver, não vai fazer, ou não tiver iniciado, não deve fazer o financiamento da área. Segundo, os juros ainda são equalizados, esse governo ainda não mexeu, porque a falência desse governo deve mexer na taxa de juros. Podemos sim voltar a ter aquela taxa mista de caderneta de poupança e juros mistos, mistos, né, fixados, então chegar até 11% novamente. Quer dizer, estamos pagando a conta da incompetência daqueles que estão lá para gastar e roubar e corromper. E quem paga a conta somos nós. Então, também essas seriam as vantagens de escapar disso aí, dessas condições podem ser mudadas. Até lembrando, já está se falando de novo em taxar a exportação de soja para o mercado externo, como é na Argentina. E então, isso é um agravante para o giro do produtor, para o capital de giro e para a remuneração do mesmo. Bem, está se catando dinheiro de quem tem, né? Vamos falar agora sobre o emplacamento dos veículos. Está aí esse absurdo, onde agora vai ter que ser emplacado todos os veículos, porque não foram votadas as regulamentações, então o que vale aí as normas do CONTRAN, que estabelece que todos os veículos sejam emplacados. E para melhorar, dia 1º de janeiro agora são obrigados a emplacar, e dia 1º de janeiro do outro ano entra o modelo do Mercosul, onde vão ter que colocar a placa agora dia 1º, e no outro dia 1º de janeiro do ano de 2016, tem que trocar a placa para o Mercosul, mais um gasto. Isso é uma piada de um governo que não sabe o que faz, está perdidinho, está desesperado por dinheiro e está tirando de quem tem, não vai tirar de quem não tem, vai tirar de quem ganha Bolsa Família. O cara já está ganhando Bolsa Família porque não tem emprego para ele. Então o governo está sustentando, ele vai tirar de quem tem e ele está tirando. E falando aí de emplacamento, produtores, mobilize-se, converse com seu vizinho e veja. Há uma mobilização já pronta no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, e está se espalhando para outros estados para o dia 11 de dezembro, a partir das 10 horas, fazer a mobilização com máquinas e implementos em protesto a esse emplacamento. Procure seu sindicato, as suas associações, reúna, tome informações devidas, procure os órgãos para que se faça essa mobilização do dia 11. Eu acho que é importante. Os produtores têm que ser ouvidos. Isso é um absurdo, você pegar uma máquina, uma colhedeira de R$1 milhão e levar no Detran da sua cidade para fazer a vistoria. Porque ninguém vai lá, não. Não existem fiscais, não existem para nada. Então você ainda tem que trazer. Como não existem fiscais para nada, eles vão aumentando a multa. Porque cada multa vale 10, que eles não podem fazer porque não tem fiscais. Mas para isso, produtor, se você fizer a mobilização nos municípios aqui em volta, faça essa mobilização, que já está praticamente certo, em alguns locais já estão certos. Pressione o seu sindicato, a sua associação, para que se reúna e decida como e quando fazer. Deixe o policiamento, aqueles que vão fazer o policiamento, tanto militar quanto rodoviário, sabendo de como vai ser, participando junto, atuando junto, até para quê? Para que seja lícito esse tipo de protesto. Avise então a PM, a Polícia Rodoviária, mobilize-se, faça, as coisas estão acontecendo, não vão acontecer aqui, não vão acontecer nas cidades, está aí. Uma das grandes condições é procurar o sindicato e leva através de notícias como o Canal Rural, que está informando como atuar e como fazer e como estamos se mobilizando os produtores do Paraná e Rio Grande do Sul para essa mobilização contra esse emplacamento absurdo que está
que está para tirar, mais uma vez, recursos, onde um produtor que vai pagar de uma colhedeira 15 mil reais e com maquinária que a gente viu que vão pagar 40, 50 mil reais por ano, inviabiliza a atividade. A produtividade média e pequena já está difícil, já não está fácil de se manter. Agora com esse roubo declarado, fica mais uma vez difícil, como está ficando difícil se produzir alimentos nesse país. Fácil é ser político e ganhar seu dinheiro lá, sabe? Todo mês, e ganhar as propinas que, como houve a delação premiada, não acontece só na Petrobras. Em todas as obras de estrada, ferrovia, como o delator lá falou, acontece em todos os lugares. Em prefeituras também acontece, vimos aí a prefeitura de Florianópolis, metade dos vereadores estão lá, praticamente enjaulados, com desvio ou propina. Precisamos acabar com isso. Nós vamos acabar quando? Quando mudar a Câmara de Vereadores, quando mudar a prefeitura, mudar por baixo para depois mudar lá em cima. Vimos aí o governo autorizando o calote. Ele não conseguiu pagar as contas e agora, em vez de não pagar o exterior, não pagar o FMI, ele prefere dar o calote interno, para não ficar mal visto lá. Então, antes não, deixava de se pagar lá fora, porque lá aqui dentro tinha regras. Agora mudou-se a regra para ser caloteiro oficial. Esse governo que está aí conseguiu votar ontem para instituir o calote oficialmente, abaixando as regras, normas que deviam ser seguidas pela lei, pela Constituição. Foi-se mudado através do quê? Da corrupção oficializada. Vote em mim que eu te dou dinheiro. É uma corrupção oficial que está acontecendo lá na Assembleia. Como é um calote oficial desse governo que está aí. Parabéns àqueles produtores que votaram nesse governo que está aí. Agora estão aí. Todos nós estamos pagando pela incompetência do seu voto, da incompetência de não ver as coisas, que agora está todo mundo aí vendo o que está acontecendo. Aumento de impostos, aumento de diesel, que vai aumentar de novo em janeiro, a CID vai voltar, o ICMS está aumentando. Por quê? Porque ninguém fez a sua lição de casa e está deixando, em vez de dar o calote lá fora, como dava antigamente, deixar de pagar o FMI, está deixando de pagar os credores internos. Esse é um problema sério. 2015 é uma bomba relógio e cada vez mais estão tentando tirar dinheiro de nós. Por isso, produtor, se mobilize, dia 11, se mobilize. Pegue as suas lideranças, suas associações, seus sindicatos, converse com municípios vizinhos, veja como vão fazer. E também avise o policiamento de como vai ser e que ele participe junto, para dar idoneidade, respeito e legitimidade ao protesto. Essas eram as notícias da semana. Revoltados com essa tirança de dinheiro que está vendo o setor produtivo, está inviabilizando, assim como a indústria, agora a agropecuária, em função de salvar esse calote federal e com essa corrupção para eleger o calote. Corrupção oficializada, calote oficializado. Agora quem produz, quem trabalha, não tem como escapar. Vamos ser, além de contra essa política errônea, por que o Guidomântica não ficou? Por que não colocaram o Mercadante? Porque o troço vai ser feio, a coisa vai ser feia. As medidas impopulares que tanto a Dilma foi contra ou atirou no Aécio, ela está tomando agora. Ainda bem, Aécio, que você não entrou. Porque ia ter que tomar essas medidas também por causa da incompetência desse governo que está aí, falando o pai dos pobres e a mãe dos pobres. Só que eles são milionários. Veja a filha da Dilma e veja o filho do Lula. Tá? Estão lá milionários. Um trabalhava no zoológico, a outra não fazia nada. São milionários. Qual as participações em empresa? Todo mundo sabe disso, sai na televisão, sai na revista Veja, sai em tudo quanto é lugar. Leia a revista Veja, quem quer ficar por dentro do que está acontecendo. Esqueça de Jornal Nacional manipulado, da Globo manipulado, do SBT manipulado, da Record manipulada. Leia e assista o canal Veja e a revista Veja, você saberá o que está acontecendo. E também, eu queria agradecer aqui também aos produtores que lutam e trabalham para a manutenção das suas famílias na propriedade, para a produção de alimentos do mundo, para fornecer ao mundo e também nesse país. E que tentam fazer com que essa cesta básica fique cada vez mais barata. Sabe, infelizmente, temos um inimigo muito grande, que é aquele pessoal que, como diz o Lupião, tem raiva do agronegócio, que é esse pessoal que está lá,
no governo federal. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Voltamos semana que vem com mais novidades, principalmente se houverem esses protestos. Se mobilize, se organize e façam com devido respeito e com devida sabedoria, para que possamos ser mais uma vez olhados com respeito, sabe, respeitados, olhados com respeito e dada a importância devida que é a produção de alimentos nesse país, para gerar riquezas e diminuir a inflação e para tornar as divisas e as contas do Brasil, as contas internas, em situação em que possa tocar esse país de condições diferentes. A moral, ética e os valores têm que ser preservados. Capacidade, consciência, dedicação, respeito e produção é o que fazem levantar, com educação e saúde, é o que fazem levantar muitos que já se deitaram. Até a semana que vem, muito obrigado pela sua atenção e voltamos em outra oportunidade. Muito obrigado.